Graça e paz, meus amados irmãos, dia 25 de abril, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama para cear, para a gente estar participando da sua mesa, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, sermos participantes da vida dele, porque ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, irmãos? Eu queria estar dando continuidade, ao que nós temos estudado aqui no Campinho, Praça Seca, com relação a esses assuntos. Hoje o meu encargo seria só mais fazer uma panorâmica, para depois, posteriormente, a gente estar entrando mais profundo nos assuntos, que eu tenho para falar. E seria fazer uma recapitulação de algumas coisas que a gente já falou, e tá entrando no assunto realmente, na panorâmica realmente do assunto de hoje, para em outras ministrações a gente está avançando nesses assuntos, no que é o conhecimento do Filho de Deus. A gente tem falado já aqui no Campinho com relação à obra de Deus, a obra do ministério e a obra de cada um, Então a gente já ouviu falar que a obra de Deus ela é de eternidade a eternidade. O Senhor começou a sua obra, já na eternidade, Então o Senhor, a obra de Deus, nós vimos que tem vários aspectos, A obra, quando o Senhor Jesus fez todas as coisas, Está lá em Gênesis 1, a obra do Senhor da inscrição das Escrituras, do Velho Testamento, de inspirar homens para escrever as Escrituras, o Velho Testamento, lá os profetas. Então são vários aspectos da obra de Deus. A gente já teve comentando com relação a isso em outros vídeos passados, não é o nosso encargo de hoje. Então o nosso encargo de hoje seria mais falar de uma outra parte, um outro aspecto, da obra do Senhor Jesus, que é a obra pós-ascensão de Cristo, E eu queria estar lendo alguns textos com os irmãos, para a gente estar meditando com relação à obra do Senhor, na eternidade. Algumas coisas que nós já tocamos vamos estar relembrando para a gente estar dando seguimento ao nosso estudo, mais num aspecto panorâmico, Mais na frente a gente vai estar entrando mais nesses assuntos. Queria estar lendo com os irmãos o livro de João, Evangelho, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1 até o 14. Capítulo 1, versículo 1 até o 14. Então fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele estava com Deus fazendo todas as coisas. Haja luz e houve luz, Haja separação das águas, haja isso, haja aquilo. E as Escrituras falam que ele estava com Deus, No princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então a gente está vendo assim que ele era a luz. A vida era a luz dos homens. Então a gente, quando a gente fala de revelação, o que seria revelação? Revelação é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é a própria revelação. Ele é a luz do mundo. Quando nós olhamos para Cristo, o Pai ele é revelado no Filho. Quando nós olhamos e conhecemos a Cristo, buscamos a Cristo e conhecemos a Cristo, nós conhecemos ao Pai. Disse certa vez Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele, Filipe, já estou há tanto tempo contigo e tu me diz, mostra-me o Pai.
Quem vê a mim vê o Pai. Né? Então Jesus ele é a luz de Deus, ele é a luz do mundo, ele é a revelação do Pai. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma revelação do Pai, o Pai revelado. Podemos conhecer esse Deus invisível, né? Que a Escritura fala, né? A gente vai ler esse versículo daqui a pouquinho, quando nós conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Né? Então ele é a luz do mundo, a vida é a luz, é a revelação de Deus. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante, as trevas não prevaleceram contra ela. Né? Sempre que o Senhor chega com a luz, com a sua revelação, as trevas não prevalecem. Sempre foi desse jeito e ainda hoje é. O Senhor ele tem colocado luz em todas as coisas. Né? Essa é uma obra do Senhor, né? vir colocando luz em todas as coisas. E toda vez que o Senhor ele se revela nas Escrituras, na história, nas coisas criadas, né? As trevas elas vão se dissipando, porque as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Né? Então uma revelação de Deus plena se deu quando o Senhor Jesus ele encarnou ali no ventre da Virgem. Né? Então a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Né? Então, a plenitude da revelação do Filho, ela se deu com a encarnação do Verbo. Né? E vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai. Né? Então, essa luz vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Né? Ele estava no mundo, o Verbo, a luz, a revelação de Deus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E quando ele fez todo o mundo, ele imprimiu em toda a criação as suas características de luz. A gente vai ver também isso mais à frente um pouquinho. Né? Conforme ele ia fazendo todas as coisas, ele imprimia, né, da sua própria pessoa, o seu próprio ser, a sua própria natureza e a sua própria obra. Ele imprimia na criação. Por isso que diz que os céus e a terra proclamam, né, a sua glória. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Esse foi o problema. Ele veio para o mundo. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não somente alguns, mas todo, né? Mas os seus não receberam. Esse é o problema, que Deus ele veio para... A graça veio para todo homem, mas muitos não receberam, né? Porque amaram mais as trevas do que a luz. A própria Escritura declara isso. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos que receberam, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Então, o auge, né, da revelação do Pai se deu na encarnação do Verbo, né? Quando ele se fez carne. Essa revelação ela chegou ao alvo, né? E o Senhor agora está se mostrando para a sua igreja, fazendo-se conhecer pelas Escrituras, né? Pela revelação das Escrituras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando o Senhor inspira também homens a escrever as Escrituras, né, que são inspiradas pelo Espírito Santo,
O Senhor também imprime toda a sua divindade, a sua pessoa, a sua presença, né? E quando nós lemos as Escrituras, né, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, nós podemos conhecer esse Verbo de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, nas Escrituras, nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo, porque a Escritura fala dele, toda a Escritura fala dele, né? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. As Escrituras revelam Deus para nós, por intermédio do seu Filho Jesus, né? Ele é a luz que ilumina as nossas trevas, né? Por intermédio da revelação de Jesus Cristo que conhecemos o Pai. Então ele é a própria revelação, né? Ele é o Verbo de Deus. Vamos continuar nesse assunto, né? Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19, a gente vai ler do 1 até o 6. Eu creio que os irmãos estão bem familiarizados com o versículo 7 em diante desse salmo, né? Mas assim, o encargo mais seria esse versículo, Salmo 19, do 1 até o 6. E fala assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então, interessante, né? Versículo 1 por enquanto. Os céus proclamam a glória de Deus. A gente falou que toda a criação, né, foi feita por intermédio do Verbo. Ele estava com o Pai, né, fazendo todas as coisas desde a criação. E diz que os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para os céus, para as estrelas, para todas as coisas criadas, essas coisas proclamam a glória de Deus, né? Então a gente já até comentou em outras ministrações, né, que cada constelação ela anuncia da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo e de sua obra, né? A Virgem fala daquela Virgem que conceberia pelo Espírito Santo e daria a luz ao Filho de Deus, né? O próprio Carneiro, né, fala do Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo, né? Fala de Cristo mesmo como Cordeiro, aquele que veio para ser sacrificado ali na cruz, né? E cada constelação dessa, né? Libra fala da justiça de Deus, Touro, animal de expiação, né? Peixes fala do cristão, Aquário fala da igreja, né? E o inimigo ele tentou aí distorcer, deturpar a revelação de Deus por intermédio de adivinhação do horóscopo, né, que é totalmente contrário às Escrituras. Então a gente vê que esses céus, eles anunciam o Evangelho de Deus, a pessoa de Cristo e a sua obra, né? Então os céus proclamam a glória de Deus. Todas as coisas criadas estão... todas as coisas criadas, né, as estrelas, as constelações, elas anunciam o começo de toda a obra de Deus e ela vai anunciando, né, dia após dia, né, a obra de Deus. Então fala assim, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Em toda a obra de Deus nas Escrituras, elas estão escritas nos céus, são anunciadas pela criação, né? Então quem olha para o céu, se atenta à criação, você pode conhecer as obras de Deus, dia após dia, né, conforme os movimentos de rotação, translação, elas vão se colocando em posições diferentes, dia após dia a gente vai conhecendo o Senhor e a sua obra, dia após dia, né? Então ele continua falando, um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. É justamente isso que ele está falando. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, né? Porque as estrelas não falam, não tem linguagem nem palavras.
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então diz que olhando para o céu a gente vê o percorrer de Deus pelo seu caminho. As obras de Deus anunciam, né? Tudo que o Senhor fez, o seu sacrifício, né? A sua crucificação, a sua encarnação, né? Então os céus ele proclama a glória de Deus. Versículo 6. Principia numa extremidade dos céus, começa numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Né? Então, de uma extremidade do céu até a outra extremidade do céu, ela está anunciando o Senhor e a sua obra, né? Pelas coisas que foram criadas. Né? E eu queria falar, irmãos, das festas, né? Esses que são... A gente está entrando mais no assunto, né? As festas levíticas, né, que eram feitas lá no Velho Testamento, né? Queria estar lendo Colossenses 2, livro de Colossenses 2. Então, a partir do 13, Colossenses 2, a partir do 13. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Então, a gente sabe aqui que está falando da obra do Senhor, né? Vós outros que estáveis mortos, nós estávamos mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. A gente sabe que na obra da cruz, o Senhor ele morreu na cruz, mas nos incluiu também na cruz. Nós ressuscitamos também juntamente com ele. Morremos com Cristo na cruz e ressuscitamos com Cristo também na sua ressurreição, né? E assim, não vou entrar muito profundamente em detalhe, que eu creio que os irmãos conhecem, né? Eu só vou mais fazer uma panorâmica com relação às festas, né? As festas levíticas, para a gente estar entrando mais profundamente nos assuntos nas outras ministrações. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Só até aí. Né? Então, Paulo aqui está falando, né, da obra, da cruz, e está falando que as festas levíticas, né, 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, diz que todas aquelas festas que eram praticadas no Velho Testamento, aqui Paulo está falando que elas eram sombras das coisas, né, sombra das coisas que haviam de vir, né, que foram consumadas em Cristo, foram estabelecidas em Cristo, né? Então a gente sabe que toda a obra de Cristo, a obra da cruz, elas estão prefiguradas nas festas. Então, são três primeiras festas
que são Páscoa, festa de Páscoa, né? A festa dos pães asmos e a festa das primícias, né? A festa da Páscoa, a gente sabe que é Cristo, né? O derramamento como cordeiro, né? Que derramou seu sangue na cruz por nós, né? Fomos comprados pelo seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados, né? E quando nós estamos em Cristo, nós estamos na Páscoa, né? Não precisamos celebrar essas festas como ritos, né? Mas quando nós recebemos essa realidade por fé, que Cristo ele foi imolado como Cordeiro de Deus, entramos nessa realidade pela fé e festejamos a verdadeira Páscoa, que é Cristo, o Cordeiro que foi imolado por nós, né? Então essa é a celebração da verdadeira Páscoa. É o que nós falamos aqui no versículo 13. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, né? Então, pela fé, fomos incluídos na morte de Cristo, ali na cruz do Calvário, né? Fomos crucificados com ele. E agora, quando a gente fala que nós fomos crucificados com ele na cruz, nós já estamos entrando no sentido da celebração dos ázimos, dos pães ázimos, porque essas três festas elas eram celebradas juntas: Páscoas, ázimos e primícias, né? Os ázimos eles são os pães sem fermento, os pães ázimos. Então eles comiam o cordeiro, mas o cordeiro ele tinha que ser imolado, né? E eles comiam um cordeiro, preparavam o cordeiro, comiam o cordeiro e comiam o cordeiro com os pães asmos, né? O cordeiro, ele fala da obra de Cristo unicamente, da obra dele na cruz que ele fez sozinho, né? Não tivemos participação na obra de Cristo na cruz. Foi uma obra que ele fez, né? Uma obra que ele fez sozinho. Mas quando a gente começa a comer o pão, a gente come do cordeiro através do pão, a gente já está proclamando os ázimos, né? Que nós também morremos com ele, que o pão ele fala da nossa comunhão no corpo de Cristo, né? Da nossa participação, porque Cristo morreu, um morreu, logo todos morreram. Então o pão ele está falando disso, né? Os ázimos é um pão sem fermento, sem pecado. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos festejando a Páscoa por fé, né? Quando nós cremos que nós somos uma única massa com ele, nós participamos também dos ázimos, né? Essa é a realidade da festa dos ázimos. Somos um com ele, somos a igreja. Os ázimos falam da igreja, do povo de Deus reunido, né? O grão de trigo, né? Ele caiu sozinho na terra, mas ele não ficou só, ele morreu e ele produziu muitos frutos. E esses frutos também, de igual modo, foram triturados, né, para fazer um pão. Morremos com ele também e nos tornamos um pão com Cristo. Esses são os ázimos, né? Então já entramos no Páscoa, ázimos. E agora entramos nas primícias, né? As primícias é Cristo ressuscitado. Cristo, ele ressuscitou, mas pela fé também nós ressuscitamos com ele em novidade de vida, né? Então Cristo, ele ressuscitou e nos deu uma nova vida, né? A morte dele, derramamento do sangue, para quando nós cremos, né? Fomos salvos no nosso espírito e agora na entrada da nova vida pelo Espírito Santo, vamos ser participantes também da sua ressurreição, estamos sendo salvos, né, na nossa alma.
é o andarmos no Espírito, na nova vida, né? E não mais na carne, no velho pão, né? Fermentado, mas por isso que a palavra fala para que nós andemos nos asmos da sinceridade, né? Sem fermento, no Espírito. Então, as primícias falam de Cristo ressuscitado, foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, né? Mas um dia também, na sua segunda vinda, receberemos um novo corpo glorificado também igual ao do Senhor Jesus. Então essas eram as 3 primeiras festas: primícias, asmos e Páscoa, asmos e primícias, né? Que é Cristo como o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. No meio dessas 3 festas tem Pentecostes, né? Porque o Senhor, ele não somente ressuscitou, ficou aqui 40 dias ensinando o que as Escrituras falavam dele, o Velho Testamento, né? A Torá, o que ali se falava a respeito dele, o que a lei falava dele, o que os salmos falavam dele, ele percorria toda a lei, salmos, o que os profetas falavam dele, né? E o Senhor, ele ressuscitou, mas ele também ascendeu. E quando o Senhor ascendeu, ele derramou o Espírito Santo, né? E recebemos a promessa do Espírito Santo, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos andando no Espírito Santo, nós estamos festejando essa festa de Pentecostes, né? Quando nós andamos no Espírito, nós comemoramos Pentecostes. Não é mais um ritual, uma festa de rito, né? Mas é algo real hoje para nós. Que o Senhor, ele ascendeu e derramou do seu Espírito Santo, nos ungiu com seu Espírito Santo e nos encheu. Ele veio habitar dentro, não só habitar dentro de nós, mas ele também nos ungiu para a obra, né? Para a sua obra. Então, aí a gente já começa a entrar nas 3 últimas festas, né? Porque o derramamento do Espírito é uma obra intermediária, né? Derramamento do Espírito Santo para nos capacitar, né, ao ministério. Somos capacitados para o ministério pelo Espírito Santo. Por isso devemos andar no Espírito, né, fazer a vontade de Deus. Quando a gente anda na nossa carne, a gente anda fora de Cristo. Mas quando a gente anda em Espírito, a gente festeja essa festa de Pentecostes, né? E agora a gente vai falar das 3 últimas festas. A festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Que essas 3 festas que a gente vai começar no nosso encargo a falar delas mais para frente, né? Trombetas, festa das trombetas, expiação e tabernáculos. As trombetas, né, ela tem a ver com o anúncio do Evangelho, né? Então, o Senhor, ele nos ungiu com seu Espírito Santo, né? Ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Há essa necessidade de ser revestido de poder, né? Para quê? Para que a gente venha anunciar o Evangelho, para que a gente venha ensinar o Evangelho. Toda vez que a gente ensina o Evangelho, proclama o Evangelho, né, prega o Evangelho, nós estamos festejando essa festa das trombetas. Então nós precisamos conhecer, né, essas outras 3 festas, que têm a ver com o ministério do Senhor celestial, porque Cristo, ele ascendeu, se assentou à destra do Pai, até que todos os seus inimigos fossem postos por estrados dos seus pés. E agora o Senhor, ele continua a sua obra, mas agora a sua obra num aspecto celestial, assentado, reinando, né, assentado no trono, à destra do Pai. E ele nos colocou também em Cristo nas regiões celestiais, estamos com ele, né? E agora nós temos que conhecer também
a obra, essa festa da expiação, ou Yom Kippur, né? Os judeus eles comemoram como Yom Kippur, que é a festa da expiação, que fala de Cristo como mediador de Deus, do homem a Deus, né? Fala de Cristo como nosso advogado, fala de Cristo como nosso sumo sacerdote, que ele adentrou aos céus e agora ele continua fazendo essa obra, né? Como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, nosso advogado e sumo sacerdote, né? Então nós precisamos, porque esse período que a igreja vive hoje é o nosso período de Cristo como o nosso mediador, Cristo como nosso advogado e como nosso sumo sacerdote. E é esse que é o assunto que eu devo entrar em outras reuniões. Cristo como nosso mediador, como nosso advogado e como nosso sumo sacerdote, que é uma obra celestial de Cristo que ele ainda está fazendo nos céus, como mediador, advogado e sumo sacerdote. Vou ficar por aqui, numa outra ministração a gente continua.